Olá, bom dia. Estamos aqui para continuar nossas conversas sobre linguagem e este momento que vivemos, mais conhecido como pandemia. E hoje vamos ter uma conversa com ele, que é o Fernando Sato, mais conhecido como Sato, jornalista combativo, uma figura muito importante aí no cenário da mídia alternativa. A gente vai conversar sobre contranarrativa, a mídia colaborativa, ampliando vozes, esse título lindo que ele deu. Estamos esperando só o Sato entrar. Conversar um pouco sobre um jornalismo que cada vez mais ganha espaço, né? Aí nas mídias alternativas, que já nem são tão alternativas mais, né? Já fazem parte da nossa vida aí, as redes e tudo mais. Ele tem muita coisa para contar. Só falta chegar, deixa eu ver. Entrou. E... Está. Nossa, agora que eu tô vendo meu cabelo, ó. Combina com os dias de hoje. Ai, ai. Gente, tá bom, vamos lá. Tudo bom? Tudo, que bom. Obrigado pelo convite. O que a gente vai conversar? Obrigada. Obrigada por você estar aqui. A gente vai conversar, olha só, a partir do título que você deu, que aliás é um título bem bonito. Eu vou dar uma colada aqui, ó. Contranarrativa, mídia colaborativa amplificando vozes. Então eu queria começar aí falando um pouco sobre o que como é que você conceitualiza rapidamente assim, a questão da mídia colaborativa. Qual é essa diferença, né, dessa mídia que pode fazer essa contranarrativa, né? Muitas vezes é tão difícil a gente poder ter acesso, né, a uma narrativa diversa aí, digamos, do mainstream, né, jornalístico. Eu acho que começa pelo fato que a imprensa no Brasil, ela pertence a cinco grupos, três, quatro, cinco grupos, né? E isso eu não estou dizendo nem só a mídia principal, que é Globo, SBT, assim. Estadão. A mídia em geral, tanto as rádios, as grandes televisões, as televisões que são também regionais, todos pertencem a no máximo cinco grupos. Esses cinco grupos tomam conta de todos, os jornais também, entendeu? Então, eles obedecem a um padrão e a quem eles respondem, né? E aí você começa a perceber, quando a gente fala contra a narrativa, é justamente você ter... Eu não estou dizendo que essa narrativa da grande mídia não tem que existir, mas você precisa de... É isso que está no título, na verdade, a amplificação de vozes, que às vezes não interessa para a grande mídia colocar, né? E ela tem lado. Como a mídia colaborativa também tem lado, né? Uhum. Os jornalistas livres têm lado. É o lado dos direitos humanos, é o lado de quem precisa mais, dos mais pobres, né? De quem é diariamente atingido por uma série de ações que aumentam mais a desigualdade e tal. Então, essa contranarrativa é necessária. E quem faz isso hoje em dia, e acho que desde 2013 começou a se fazer, foi a mídia colaborativa. Colaborativa porque ela é feita de colaboradores por todos os lugares. Não tem aquele dono, né? Eu acho que é só para explicar um pouco esse formato diferente, né? E por que pode existir desta forma, né? Não é essa ideia desse dono que é, né, desses grandes conglomerados de comunicação. Queria que você falasse um pouquinho também dessa estrutura, dessa mídia colaborativa, dessa mídia que enfim, nova, né? Esse novo jeito de fazer jornalismo. Assim, acho que o grande pulo desse tipo de contranarrativa foi a mídia ninja, né? Mídia ninja em 2013, acho que você lembra, começou um novo tipo de cobertura que mostrava uma outra forma de se fazer, né?
e acho que os jornalistas livres, que surgiu 2 anos depois, em 2015, é também, hoje em dia, outra peça super importante nessa contranarrativa. Quando a gente fala na contranarrativa, por exemplo, a Laura Capriglione, que é do Jornalistas Livres, ela fala isso, né? Quando você quer... A grande mídia, quando ela quer cobrir certas manifestações, ou de esquerda ou de direita, de acordo com o que ela resguarda dentro de si, entre seus acordos e o que ela quer mostrar, ela trabalha muito por fora da imagem, né? Você, por exemplo, quando acontecem as manifestações de direita em 2015, aquelas de 1 milhão de pessoas, que não tinha 1 milhão, não cabe 1 milhão de pessoas na Paulista, a Globo mostrava muito, e a grande mídia mostrava tudo lá de cima, mostrando que tinha milhões de pessoas na Paulista. Só que não ia perto. Por quê? Porque se você fosse próximo, você ia ver as pessoas que estavam dentro daquela manifestação. E aí você via gente falando sobre que queria a volta da ditadura. Tem uma foto que eu fiz na cobertura, porque a gente vai fazer a cobertura também da direita quanto da esquerda. Pessoas, um cara de blackface com uma corda no pescoço, fazendo as pessoas, as senhoras brancas, como se estivessem enforcando um negro, né? Isso, quando você coloca uma cobertura que mostra de longe, você não mostra essas coisas também. E aí a cobertura colaborativa dessa mídia independente, que fala sobre direitos humanos, ela chega muito próximo, porque também os equipamentos são muito mais leves. O celular virou uma arma superpotencial nesse novo discurso. Então você mostra a pessoa que está ali fazendo, tanto da esquerda quanto da direita. Então você mostra quem são aquelas pessoas. E isso é uma coisa que a grande mídia ela não dá rosto para essas pessoas, entendeu? Ela só dá a intenção. Então você perde muito do verdadeiro discurso de cada um quando você mostra de longe. Quando você chega perto, você começa a mostrar coisas que muitas vezes se tornam evidentes de que lado e de que forma essa luta está sendo feita, né? Eu acho... Nossa, Diga. isso é muito interessante pensar também na questão da forma, né? Da forma, porque muitas vezes a gente fala do conteúdo, né? Assim, escreve desse jeito, escreve. Você está falando também da onde vem, de como é que a gente enxerga, né? Por meio dos olhos da mídia, né? Como tem essa diferença. Você está falando também dessa mídia que se preocupa com os direitos humanos e se preocupa também com isso, né? Quem é essa pessoa que está proferindo esse discurso, né? É interessante isso, do alto e o que vai lá dentro e consegue ver a pessoa e como isso modifica o olhar, né? Assim, você falar de 1 milhão de pessoas sem rosto, você ir lá e falar com uma pessoa, né? Esse jornalismo que se aproxima de uma pessoa modifica completamente a visão que a gente tem da história, né, Sá? Sim, você começa a perceber... Eu acho que é esse que é o lance de amplificar as vozes. Eu acho que as vozes estão aí. Só que elas não são amplificadas pela grande mídia, porque ela não quer, muitas vezes, entendeu? São esses personagens invisíveis que a gente diz, tal, que constroem esse país mesmo. E acho que o papel principal dessa mídia alternativa, colaborativa, é mostrar e amplificar essas vozes. As vozes já existem, a gente só tem que amplificar elas. Então, as questões indígenas... Quem sabia de tudo que acontece? Essas queimadas acontecem todo ano, claro, cada vez está pior, certo? Mas hoje a gente tem essas vozes amplificadas não só pelos jornalistas livres, como a mídia ninja, mas como isso ficou importante, aí é outro papel da mídia independente, colaborativa, é que ela começa a pautar a grande mídia. Então, você não mostra só a queimada, você mostra que hoje em dia a gente sabe quem são, numa cobertura desse ano, a gente sabe quem, por exemplo, são... Quem são os fazendeiros, né? Quem são os fazendeiros, mas quem são as nações indígenas em cada lugar, sabe? A gente viu na mídia falar sobre os pancararus, falar sobre os Guajajara, o assassinato do Paulinho Guajajara, que era um dos guardiões da floresta, sabe? Você sabe mais quem são as grandes lideranças. Há 5 anos atrás a gente ouvia... alguns conheciam, mas quem falava de Ailton Krenak como um grande pensador da cultura brasileira? Onde, por exemplo, você via livros como do Davi Copenaua, como essas lideranças indígenas hoje podem... Isso também é o
que acontece é também, essa contranarrativa vai trazendo tantas forças que a grande mídia tem que... A gente começa a pautar a grande mídia. A grande mídia precisa falar disso, porque as pessoas começam a querer saber sobre essas coisas. Então, hoje em dia, por exemplo, essas grandes lideranças indígenas estão na discussão de todos os lugares sobre o futuro desse país. E isso acho que foi... essa amplificação ajudou. Não é que só isso fez tudo, mas que teve um papel de amplificar e de colocar isso em pauta. A mídia independente fez isso, sim. E isso a gente diz em todos o movimento de moradia é outro movimento que foi super mostrado pela mídia colaborativa. E hoje a gente... você já vê que as pessoas falam em ocupações e não falam em invasões. Né? Então, é educativo também. Porque se você tem uma voz só, é a voz que ele fala. Se você fala em invasão, todo mundo aceita. Quando tem uma outra voz que diz que não são invasões, que são ocupações, que tudo acontece dentro dos parâmetros da lei, nada é feito fora da lei, entendeu? Todos os movimentos importantes de moradia, elas ocupam espaços que não têm serventia social, então é um espaço que deveria ter uma serventia social e que não existe, por isso eles entram lá para dar essa serventia social. Quer dizer, isso tudo é um aprendizado também, né? É uma forma também pedagógica, né? Tem também uma certa questão de até ensinar, de mostrar, né? De dizer, olha, as coisas também são assim. Vou só pôr aqui que a Inajá Tetembua tá dando oi, falou para você mandar para ela as fotos do carnaval. Ela aproveitou de leve aqui. Ai, o carnaval, o que será desse carnaval, gente? Ai, tô esperando o carnaval chegar, né, Sato? O Daniel Reus falou oi. Eu queria entender um pouquinho, Sato. Eu acho muito legal o que você está falando também. Tem a questão da linguagem, das palavras, como você está falando, que fazem muita diferença, né? Aquelas sutilezas, né? Do que está ali na manchete faz muita diferença. Então, você falar em ocupação ou invasão, muda tudo, né? O conceito já muda a imagem que você tem. Então, a importância também dessa contranarrativa das palavras que são colocadas, né? Como isso muda também a forma como você vê o mundo, né? Então, a força que a palavra tem também. E eu queria que você explicasse um pouco como é estruturalmente, assim, né? Porque a gente tem a ideia da mídia, sei lá, de um Estadão, de uma Globo, aquela coisa grande, enfim, bem hierárquica. Como é que é a organização? Como é que vocês se organizam para que para que isso consiga existir? Como é que é essa organização de vocês? Eu fiquei mesmo que a gata apareceu aqui, deu um pulo. O Check, brother, que legal. Check. Bom, que a pergunta mesmo? Desculpa, me perdi. Como que a gente organiza? Como é que é a organização? Porque a gente tem na cabeça, né, a ideia da mídia, da grande mídia, né, aquele tipo de organização bem hierárquica, enfim, né, com muita grana e tal. Como é que é a organização de vocês para que esse trabalhão que vocês têm, essa organização grande que vocês têm, aconteça? Então, cada mídia colaborativa tem sua forma. Eu posso falar em nome dos jornalistas livres, que eu faço parte desde o começo, então eu sei como que é a organização lá. É um caos, né? Mas é um caos. O caos se cria. Eu acho que o caos é uma fórmula também. Porque se tudo fosse muito estratificado e organizado, isso deteria a possibilidade de a gente fazer realmente de ser chamado uma mídia colaborativa. Porque a colaboração se mede em várias formas, né? Se é colaborativo, um colaborador não colabora da mesma forma que o outro colaborador. Porque tudo depende da forma como... E eu acho que isso também é uma amplificação de vozes, de também quem está dando a notícia, quem é o colaborador. Porque, por exemplo, tem o João Paulo, que é um grande colaborador lá do Pará, de Belém. A participação dele é diferente, por exemplo, de um colaborador aqui de São Paulo, Maneco, por exemplo, Magneto, grande fotógrafo. Tem graus e diferenças, né? Ou, por exemplo, o João Paulo é fotógrafo, mas ele também escreve muito bem. Ele faz a matéria inteira. Tem gente, o Maneco é um grande fotógrafo, então você usa muito as fotografias dele, ele
ele pode... Eu acho que ele também escreve bem, mas é um exemplo, entendeu? Você tem particularidades em cada. Então, a gente tem que trabalhar dependendo muito da forma como esse colaborador trabalha. Então, é muito diferente, não é estático, nada é estático, é tudo muito dinâmico. Então, existem núcleos dos jornalistas livres em várias regiões, em várias cidades e capitais e estados, alguns mais bem organizados, alguns menos organizados, e a gente tenta estabelecer uma comunicação. A comunicação que existe hoje em dia, graças às redes, é muito mais fácil, tudo em cima dos chats que a gente tem. Então, a gente tem chats, nesses programas de chats, que a gente divide dependendo das coberturas. Então, você tem, por exemplo, um chat que fala da causa indígena. Então, vários jornalistas que toparam entrar nessa cobertura estão lá, e alguns aparecem mais, outros menos, porque tudo depende também. Como é colaborativo, não existe uma obrigatoriedade de uma forma de trabalho, né? E nem de presença por tanto tempo. Não existe muito isso. Então, a gente tem que trabalhar nesse lugar. E a gente vai, dentro dos chats, tem as pessoas que são mais... já estão há mais tempo nos jornalistas livres. E tem uma coisa também que acontece no jornalismo colaborativo, eu vou falar dos jornalistas livres, principalmente, que é o grau de pertencimento também, né? Isso é muito importante, né? Acho que no teatro tem isso, como também no jornalismo tem isso. Então, você se torna parte. Você vai galgando suas participações dentro do coletivo. E aí, claro, a partir do momento que você está tão orgânico dentro, você começa a publicar para os jornalistas livres. Então, você tem né? E, ao mesmo tempo, isso vai aumentando, dependendo das participações. Então, você vai criando a hierarquização é horizontal nesse lugar, certo? Também pela presença, pelo tempo, pelo quanto está dedicado, enfim, como é que também como é que se dá também, né, de você se reconhecer nesse lugar, né, porque muitas vezes também a pessoa também entra e fala, bom, não é bem isso, enfim. Claro. E aí o tempo, né? E eu acho que tá certo, é que nem no grupo de teatro. Tem vezes que você fala, mano, não vou ficar nesse grupo. Tem a ver com o que eu... E aí, não é? E aí você, ali também. Então, bom, esqueci que eu ia falar, mas o que eu estava falando? Tá falando da organização de vocês, você falou que vocês se dividem por chat, por assunto, então? Ou também pode ser que não seja? Depende. Não. Tem chats que são dos grupos regionais, que se organizaram de tal forma que eles têm uma produção própria. Minas é assim, Rio é assim, Brasília é assim, Pernambuco é assim. Então, você tem essas... E aí você tem causas que a gente considera majoritárias, pode ser momentâneas ou diretas. A causa indígena, nesse ano, foi muito importante ter um chat específico para isso, para a gente, porque não é só o problema indígena, está em todos os lugares, não é só as queimadas, mas está e é uma causa nacional. Então tem problemas na Amazônia, como tem problemas no Cerrado, como tem problemas no Pantanal, também tem no Maranhão, quando você fala em uma implantação de uma usina nuclear. Então você começa, né, e você começa a perceber que aqui no Paraty teve problemas agora. Você fala aqui no Jaraguá, quando teve também a presença de uma construção completamente errada. Você começa a perceber algumas coberturas que têm que ser mais fixadas ali. Então, a gente cria esses chats específicos de cada tema para ficar mais fácil de a gente conversar. Porque são vários, né? Se a gente pensar, direitos humanos... O problema é o que não falta nesse momento, sempre, mas nesse momento, então, nossa senhora... Ó, o Daniel Reus falou exatamente, é como um grupo de teatro, ou seja, um caos. Nem todo grupo de teatro é um caos. A Elis de Castro falou bons dias. Ô, Sato, e a questão de Mas, ó, de o pagamento? Caos é bom. O caos é bom. Eu não falo caos como uma coisa ruim. Não, o caos é o que provoca você a grandes conquistas.
você enfrentar o caos ou trabalhar com ele é uma forma de se trabalhar e de se entender. O mundo é um caos. Como que a gente vai, entendeu? A gente tem que saber entender como a gente se movimenta nesse lugar. Eu acho que é isso, é importante pra caramba. Eu adoro o caos. Minha vida é um caos. Meu cabelo é um caos. Meu cabelo é um caos. Eu levo caos na cabeça. Ô, Sato, e a questão de pagamento, assim, de estrutura mesmo, para poder existir esse trabalho de vocês, é colaborativo também? Vocês trabalham enfim, com as pessoas colaborando também financeiramente? Como é que é essa parte? O Daniel está dizendo, sim, no melhor sentido da palavra, do caos. Olha, amor, depende de cada... Falou de dinheiro, ele fala, olha, amor. Não, porque assim, eu vou falar sobre os jornalistas livres, isso que eu digo. Sim, é sobre isso. Claro, cada um vai ser independente, faz da sua própria forma. Os jornalistas livres, até hoje, 5 anos de existência, nunca teve grana. Não teve. Ninguém recebe nada pelos jornalistas livres. A gente teve, no início dos jornalistas livres, uma campanha de crowdfunding, né? Crowdfunding, que manteve os jornalistas livres por um bom tempo. Fazendo o quê? A gente teve uma sede, hoje a gente tem uma sede, a gente trabalha por chats, justamente por ser nacional, e acho que é muito mais simples do que ter uma sede. A gente teve uma sede, então essa grana serviu para pagar o aluguel do espaço que a gente tinha ali no Bexiga, e também financiava algumas coberturas que a gente tinha que viajar, né? Então, algumas coberturas já foi, com essa grana, já pôde se fazer cobertura tanto das votações do Senado e da Câmara na época do impeachment da Dilma. A gente teve já coberturas nas eleições da Bolívia, já teve coberturas na Venezuela, já teve coberturas das queimadas esse ano. E aí a gente vai ajustando de acordo com as possibilidades, o investimento vai para que as pessoas possam fazer as coisas, né? Alimentação, fazer as coberturas, fazer transporte e tal, para que consigam ali dentro não depender só delas. Mas agora, depois de 5 anos, existe um pensamento de uma possibilidade de colaboração de quem segue os jornalistas livres. Então, isso está sendo discutido. Mas e aí eu vou entrar na organização de uma mídia colaborativa nacional, por exemplo, como é o caso de jornalistas livres. Aí eu pergunto, como que seria essa... Porque eu não tenho a resposta. Justamente porque não tem essa estratificação. Isso que eu falei já agora, na outra resposta. Cada um colabora de um jeito. Tem colaboradores em todos os lugares. A pessoa que é o seu jornalista livre vai ser. Porque ele começa a colaborar, é um jornalista livre, tem os parâmetros, lógico, a gente tem que combater as fake news, a gente tem que pesquisar direito sobre a notícia que a gente está falando, mas as vozes são amplificadas, são de vários lugares. Como que vai dividir isso? Se é e a questão do livre, né? E a questão do livre, acho que a questão de ser livre passa muito por aí também, né? Porque daí quando entra essa organização, assim, as coisas começam a se complicar sempre, né? O Oswaldo Santana está dizendo, como ter um apoio mais efetivo, além de reverberar, pelas redes sociais, os temas, sem passar pela doação de grana? Você é o caos, Sato. Abração, Oswaldinho. Entendeu a pergunta? Não entendi, Oswaldinho. Você é... Como ter um apoio mais efetivo, além de reverberar pelas redes sociais os temas, sem passar pela doação de grana? Acho que ele está querendo dizer como é que dá para ter essa estrutura sem ter que ser necessariamente doação. Acho que é isso que você está falando, como é que seria, né? Também não sabe. É difícil, né? É difícil, porque... Bom, mas a gente está aí há 5 anos, às vezes mais potente, às vezes um pouco menos, mas estamos aí há 5 anos e acho que tem um papel super importante. Estou falando de jornalistas livres que eu sou, mas, puta, sempre Mídia Ninja, Brasil de Fato e tantos outros.
você vê que quem, hoje em dia, é quem dá a contranarrativa e quem pauta a grande mídia em vários assuntos. Mas é difícil mesmo, porque é isso que eu estou falando. Como que, né, dentro de uma mídia colaborativa dessa forma, que cada um colabora com o que pode, com o que consegue, e como que a gente difere isso se a gente tiver grana mesmo? Eu acho que o que a gente pode ter grana numa rede dessas, isso é particular, não é de jornalistas livres, certo? Por exemplo, uma coisa que eu penso muito, e já tentamos, e estamos pensando em alguns momentos, são editais que a gente pode colocar isso para que os investidores, quem quer, investidor que eu digo pessoal, pessoas, né, queiram e de repente, quem você entrar nesse edital possa ser financiado em matérias mais profundas, que exijam um maior tempo e disposição para isso. Mas é difícil mesmo, né? Porque como que vai ficar essa divisão? É algo novo, né? Vai se fazendo, se faz fazendo, né, Sato? Aí você vai descobrindo um pouco esses caminhos. Né? E tem uns prejuízos, porque muita gente que começou no jornalistas livres desde a minha época está na grande imprensa ou está nos outros veículos que têm financiamento, veículos alternativos que têm financiamento. Então, você vê como que o cara lá no Jornalistas Livres não ganha, mas você não tem como negar que ele precisa de trabalho, né? Lógico. Não estamos também pensando que o cara tem que ficar lá a vida toda em defesa de tudo. Eu acho que... Então, a gente tem que ter é uma troca normal que acontece. Pensamentos que a gente sempre está discutindo isso nos Jornalistas Livres e em outras também está, entendeu? Então, é uma coisa nova mesmo. Mas é uma discussão bem sempre forte, presente. Porque é foda. A gente tem que pensar em todo mundo que tá dentro da rede dos Jornalistas Livres, né? Como fazer isso? E aí, essa horizontalidade que existe e essa possibilidade também de amplificar vozes, você também... muito mais gente está nesse estofo, né? E como fazer isso, né, de uma forma igualitária, que responda a todos. Não hierárquica, né? Vocês vão achar. Vocês já conseguiram tanta coisa, daqui a pouco vocês acham assim. Vão testando também, né? Vários formatos, não tem muito jeito. Você está falando uma coisa muito interessante, que é a questão da mídia alternativa colaborativa pautar a grande mídia, né? Numa inversão do que normalmente acontece, né? Da grande mídia pautar o mundo, na verdade. Porque também a mídia faz esse recorte de como a maioria das pessoas olha para o mundo, né? Sabe? Como é que é? E como é que é também ter várias... você está falando de jornalistas livres, tem outras também mídias colaborativas. Então, também essa voz, ela está mais disseminada aí, né? Mesmo dentro da mídia colaborativa. Como é que vocês aferem isso, assim, né? Aquela matéria que vocês fazem reverbera, vocês acompanham isso? Tem uma mudança aí quando vai para a grande mídia? Às vezes muda o olhar. Como é que vocês olham essa questão aí de pautar as discussões? Acontece tudo isso que você falou aí. Acontece. Eu acho que o grande... Eu não sei, mas eu não sou jornalista de formação, mas eu vejo a procura do furo sempre como um dos grandes elementos para o grande jornalista, né? Só vou pontuar aqui que jornalista também, durante muito tempo, não teve jornalista formado, né? Porque a faculdade é recente, né? Então, o jornalista sempre foi aquele que foi fazer a coisa. Aliás, é uma questão, né? Se tem que ter faculdade de jornalismo ou não, enfim. Então, você é um jornalista, com certeza. É uma discussão que eu nem consigo entrar, porque eu nem tenho essa formação. Eu não quis ser jornalista. Eu me transformei... Eu sou artista de formação, né? De formação, na verdade, abafo o caso, eu fui publicitário, mas não... Sua cara, sabe? Nem tem, hein, Paulo? Eu vou embora, hein? Você estava falando de como é que a gente perdeu aqui o fio da meada, mas você estava falando como é que é pautar a grande mídia, né? Como é que vocês aferem essa pautação?
você tem... Não, isso é uma grande vantagem da mídia colaborativa. Não é só jornalista. Acho que não se faz só de jornalistas. Acho que nenhuma delas tá. Quer dizer, algumas sim. Os jornalistas livres, não. Eu sou um artista. Um artista que se transforma num artista de rua, que trabalha muito a rua, intervenções, ações diretas, ocupações. Tá? Sou da Casa da Lapa, sou da Frente 3 de Fevereiro. Então, Você é de muitos coletivos, né, Sato? Impressionante. Bastante, muitos. Trabalho em vários. Aparelhamento, condomínio cultural e jornalistas livres. Só que aí, o bom dos jornalistas livres é que você pode exercer a força do principal força de trabalho que você tem no que os jornalistas livres querem. Por exemplo, essa coisa de pautar a grande mídia. Então, eu lembro que estava na... Vou dar por exemplos que é melhor que ficar fazendo teses. Começou-se a discussão sobre a redução da maioridade penal. E a gente percebia claramente que a grande mídia estava defendendo a redução. Né? Só se falava sobre isso. Aí a gente chegou numa reunião dos jornalistas livres, antigamente eram muito mais frequentes e tal, que a gente achava que a gente precisava tentar pautar a grande mídia e a discussão principalmente, para dizer os efeitos contrários que uma redução da maioridade penal poderia causar, principalmente nas comunidades mais pobres, como que isso funcionaria. Então, eu como artista cheguei e propus, tudo é proposto, né? Hoje em dia nos chats, antigamente nas reuniões, que a gente fizesse uma grande rede de intervenção, virou o nome, rede de intervenção contra a redução da maioridade penal, nome pequenininho, né? Esses nomes gigantes. E aí, que um dia, que foi um sábado, um convite seria estendido para muitos artistas. Na verdade, eu fiz isso. Na época ainda se ligava. Eu fiquei ligando para amigos que trabalhavam, artistas que trabalhavam com isso. E a gente, num dia só, num sábado, todos fossem... Nossa, isso é feito. Todos fossem para... Aqui a gente fala... Aqui sai umas coisas, falei pautação, todos fossem para a rua fazer suas intervenções contra a redução da maioridade penal, documentassem e a gente abrisse uma página no Facebook. Na época, tinha ainda importância e tal, para que a gente mostrasse isso. Então, foram mais de 300 artistas no Brasil. Tinham artistas no México que estavam lá e fizeram lá, em Querétaro. Teve uma amiga que fez uma ação no consulado brasileiro na França, em Paris. Teve também na Alemanha. Teve em todo o Brasil, Recife, Olinda, no interior, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, a Manaus, Belém. Teve vários artistas. Em São Paulo, periferias, tudo, com vários tipos de intervenção. O slam, a Roberta Estrela Dalva fez uma versão do Zap falando sobre isso na Escola SP de Teatro. Teve mostra de cinema na frente do Parque Augusta. O Parque Augusta, o organismo Parque Augusta participou fazendo um filme, uma discussão sobre a redução. E teve grafite, teve stencil, teve lambi-lambi. A gente abriu uma bandeira gigantesca, redução é roubada, numa bandeira gigante de 30 por 30 metros no viaduto, do viaduto do Chá. E aí, nesse momento, o que acontece? Quando o que aconteceu isso, tanto a Folha quanto o UOL entraram em contato com a gente. O que está acontecendo? Porque estava acontecendo coisas em vários lugares. E aí, a gente explicou tudo, eles vieram, cobriram, porque lá no centro, por acaso, tinham vários, além da bandeira, tinha lambi-lambi. A gente conseguiu o trabalho da Laerte, que falava sobre isso, e a Laerte permitiu que a gente colasse as suas tiras pela cidade. Então, a gente teve uma grande junção nesse dia. E aí, a gente entrou na galeria de fotos principal do UOL, entrou nos assuntos da Folha. E aí a gente percebeu que começou-se a discutir um pouco mais com os dois lados o que seria a redução da maioridade penal. Então, existem várias formas também. A derrubada do secretário de Educação na época das ocupações
secundaristas. A Polos, né? ocupação secundarista Tá foi ali, né? Tá ali do seu lado, né? O quadro tá, da ali, época ali, tá? Bem bonito. aqui, ó. É. É da Isso Bijari. também foi lindo, né? Foi É, lindo, foi muito emocionante. Esse foi foi das coisas mais maravilhoso. bonitas que aconteceu, né? Foi uma pauta da imprensa alternativa colaborativa. Foi a gente que começou a falar sobre isso. Aí a grande mídia começou a falar. A gente acompanhou o primeiro, por acaso, eu e o Henrique, acompanhamos, acho que a segunda manifestação na rua desses meninos. Desses... Vocês estavam na rua, e isso é outra coisa também, né, Sato? Tá na rua, né? Ah, Tá ali, né? Você poder tá estar na rua acompanhando as toda coisas hora. acontecendo. Né? Juntou 5, pode ser notícia. Mas eu acho que é isso também. E aí os jornalistas livres, na verdade, não espera por não procura uma notícia, a notícia. Se a notícia vem para ele está ali, entendeu? Acontece e tal. Né? Então é dos E dois. como é que foi? Você falou que vocês estavam lá e viram acontecer? Como é que foi essa? Foi meu, é isso. A gente estava cobrindo outra coisa, a gente viu um monte de jovens com cartazes e tal. Vamos lá. Jovens com cartazes, sigam-os. Sigam! Sigam-os. Então a gente viu e começou. Era uma das primeiras, que era um pessoal do centro ali, que era eu acho que tinha tanto da Maria. Eu não lembro das escolas, mas acho que era da Fidelino, do COP, que é ali da Luz. E aí a gente começou a perceber que começamos a visitar as escolas. Então a gente vai lá. E aí as ocupações foram subindo. Não sei se você lembra, mas eram números que... Lembro, era. 30, 50, 100, 200, 1000. E aí São Paulo inteira, e começou outros estados a acompanhar isso. Foi uma discussão maravilhosa. E nesse lugar foi a mídia alternativa que começou a falar sobre isso. Que começou aí, essa coisa de você estar junto, o corpo junto, né? A gente estava junto, a gente fez, cobriu dentro das escolas, a gente pôde falar com eles, quem eram esses meninos. A gente mostrava o que eles faziam nas escolas. A gente mostrava eles fazendo a comida, arrumando espaços nas escolas que estavam totalmente deteriorados. Bibliotecas foram reformadas pelos alunos, entendeu? Então, e a discussão, tudo eram mesas redondas. Assembleia, né? Que assembleias gerais. Então, você via uma organização diferente para se discutir a educação. E, nesse momento, o secretário de Educação começou a atacar veemente os alunos, os estudantes. Escroto, assim. E teve uma reunião que uma jornalista livre adentrou. Ela não invadiu, simplesmente foi entrando e entrou na reunião que o secretário da Educação, na época, tinha chamado para combater essas ocupações. E aí ele falou coisas horríveis nessa reunião. Que tinha que ela entrou, ela foi entrando como quem não quer nada, ela sentou lá na reunião da equipe do... Tudo. O cara caiu, ela gravou, o cara caiu, o cara propondo violência contra esses estudantes. Chegou a acontecer até, né? Algumas pontuais. Sofreram muito depois também, porque depois que acaba, né, muitos também sofreram isso. Então, o cara caiu. Então, chegamos nesse ponto também. A gente está nesse lugar de a contranarrativa, você começa a trazer coisas que podem mudar o sentido da informação e de quem é agente da informação. Então, a gente tem que estar sempre de olho aberto, né? É isso. Jovens com cartaz, siga-os. Jovens com cartaz, siga-os. É a base do jornalista ali. Foi impressionante. Nas ocupações do ensino médio, o Paraná, tão conservador, em Ponta Grossa, parou tudo. Eles foram... o Tom Cardoso, ele entra e sai aí. Ele só entra e fala, lá, grande Sato. E não vem falar comigo aqui. Ó lá, peraí. Foi impressionante. Nas ocupações do ensino médio, Paraná, tão conservador em Ponta Grossa, parou tudo. Eles foram incríveis. Dei várias oficinas de teatro lá, ele está dizendo aqui. E muitos, nessa eleição, por exemplo, estão na disputa de uma nova
possibilidade de política. E eu acho que tem que se olhar muito. Eu acho que, né, é isso que também a mídia alternativa também ajudou, amplificou essa voz. Não estou dizendo que a gente foi a causa de nada, mas, por exemplo, as lideranças de moradia que também estão na disputa, essas eleições estão mostrando um pouco, eu acho, essas eleições municipais, eu acho que pela primeira vez está trazendo essas vozes que foram amplificadas, que depois de amplificadas pelas imprensa colaborativa, chegaram à grande mídia e hoje pautam a informação sobre tudo, sobre os direitos humanos, estão nessa eleição chegando muito forte. Então você vê candidaturas quilombolas, coletivas, né? Também. Coletivas, periféricas, muito importantes. Você tem grandes lideranças do movimento Moradia também disputando essa eleição, né? Como a Carmen Silva. Tem vários... Aquela menina Ana Júlia, que teve aquele discurso na Câmara, que ela calou a boca de um deputado quando ela falando sobre as ocupações secundaristas, não sei se você lembra, Ana Júlia, lá de Curitiba, também está disputando. Então você vê essas novas vozes procurando estar também no lugar de decisão, de poder de decisão, que eu acho que é onde tem que estar, entendeu? E eu acho que a mídia alternativa ajudou na amplificação. As vozes já estavam lá. A Ana Júlia já fez o discurso. Mas quando Dona Carmen também já sabe. Mas como você começa a colocar tão forte, você mostra tanto a força dessas pessoas, dessas mulheres, desses homens, desse público trans, que você, LGBT, que ia mais, que você começa... A grande mídia também precisa falar delas. E elas começam a estabelecer essa possibilidade de estar num lugar de poder que tem que estar, entendeu? Que a mudança vem por vários lados, mas tem que estar ali também para mudar efetivamente, né? Tem um monte de gente falando coisa aqui. Deixa eu pôr eles aqui. O Tom fazendo graça, entrei só para fazer um café. Votem nos negros e nas negras. Votem nos indígenas e nas indígenas, cara. Chega de homem branco. Já deu, eles fizeram. O Brasil está desse jeito por quê? Vamos tentar outras alternativas. Porque a gente fala e na hora de votar vão os mesmos, né? Não adianta nada isso, né? Olha lá, o Chet, nosso nome dele é difícil de falar, Sex, acho que é isso, Chet. Ele até hoje sofrem, são jovens perseguidos pela PM e monitorados 24 horas, ele está falando dos meninos, né? O Tom, que entrou só para fazer um cafuné virtual em você, o Daniel Hells está dizendo grande Tom, e aí o Cess continua aqui. Importante falar sobre essa questão de muitos e muitos jovens que ainda sofrem. Importante demais também ter uma mídia independente alternativa para pautar esse outro lado. O Tom está dizendo, nós, japoneses. Tchê. Tchê. É isso, né, Sato? Tem que também... É bacana pensar o quanto a imprensa alternativa, colaborativa, ela isso que você está dizendo, amplifica essas vozes e coloca elas também dentro do, digamos aí, do tabuleiro, né, da política, do poder, né, que no fundo é isso aí que está em questão, né, tomar os espaços de poder para poder mudar alguma coisa. Não, acho que é isso, acho que eu concordo. Enquanto a gente precisa ainda do poder para resolver as coisas desse jeito como está, a gente tem que entrar lá. Então, a gente tem que pensar realmente nessas eleições e, a partir daqui agora, colocar essas pessoas no lugar do poder, no espaço de decisão do poder. Enquanto estamos, quando a gente ainda tem essa estratificação capitalista essa forma de organização. A gente pode discutir, acho que a mídia alternativa também discute outros processos que a gente precisa passar. A gente tem que pensar novamente como que o que a gente está vivendo. Esse vírus, por exemplo, a gente tem que discutir mais sobre isso. O que fez esse vírus aparecer? São esses processos econômicos. Acho que a economia é o grande destruidor e o grande poder que abastece tudo. E isso está antes, quer dizer, se tornou mais importante de quem produz a economia, do trabalhador, de quem está no processo do trabalho que constrói as cidades e constrói os países. Eu acho que a gente tem que repensar isso, né? Com certeza. E é legal. A mídia alternativa
também está pensando nisso. Existem vários fóruns e várias discussões importantes que são trazidas principalmente e ajudam, né, pelas mídias alternativas, discussões gigantes. Aí você vai para outras organizações alternativas e colaborativas, né, que discutem essa fórmula de construção de mundo. E eu acho que a partir de agora a gente tem que começar a discutir isso. Eu acho que é a questão de possibilidades, né? E mostrar que dá para ter, por exemplo, um formato de mídia diferente desse que a gente está acostumado e que pode, né, que faz o que vocês fazem, que modifica a forma como a gente vê o mundo, é uma porta grande aí de entrada para a gente ver que dá para modificar as estruturas, né? Que muitas vezes, o mundo é assim, o mundo dá para ser de muitas formas, né? Eu acho que isso é das coisas mais importantes que vocês fazem também. Ó, só para pôr aqui, pergunta do Tom, ó, o que você acha, Sato, dessa história de lugar de fala? Um jornalista branco pode escrever um livro sobre o Mano Brown, por exemplo? Já que ele está escrevendo um livro sobre o Mano Brown? Eu acho que Você sim. acha? Eu acho que sim. Mas quem são as escutas? Aí, antes do lugar de fala, o lugar de escuta. Né? Se você tem o lugar de escuta, porque quem que... Quando, o Tom é um puta de um historiador, ele escreve biografias maravilhosamente bem. Sócrates e tal. Eu acho que aí, na verdade, qual é a voz que está sendo amplificada quando você faz um livro sobre o Mano Brown? Quais as ideias que são colocadas? E assim, eu vejo que muitos podem fazer isso e sabem fazer isso. Entendem qual é a voz, como é essa voz, quem são as vozes que têm que ser ouvidas para que aquele quadro, por exemplo, do Mano Brown seja colocado com fidelidade e do jeito como é o entendimento de sua comunicação do Mano Brown. Entendeu? Eu dou um exemplo, por exemplo. Eu dei para o meu pai o livro Corações Sujos, do Fernando Moraes. Que eu gosto do Fernando Moraes, porque depois eu fui conhecê-lo e estamos no mesmo lado político. Mas meu pai odiou o livro. Por quê? Porque, por mais que a pesquisa do Fernando Moraes seja foda, que tenha tudo, existe uma forma diferente de comunicação entre o japonês e o oriental, não só o japonês, e o ocidental. Só para contextualizar, né, Sato, é um livro que fala sobre uma questão da Segunda Guerra que é referente à comunidade japonesa. Japonesa no interior de São Paulo, tá. E eu acho que até tem que ler o livro. Eu não digo nem que não tem que ler o livro, mas existe uma formulação do pensamento oriental diferente, que não foi exatamente. Ele não conseguiu entender e aí ficou um pouco fora de contexto, é isso? A comunicação oriental é diferente. Se você perceber, por exemplo, o alfabeto, só o alfabeto, como colocar como exemplo, a comunicação é visual, não é ligação entre palavras exatamente, como é o caso. Vão se formando, né, os quadros, né? Exatamente. Então, as palavras já existem uma característica sobre as palavras que se ligam entre elas e te dá o pensamento sobre aquilo. No caso do japonês, são imagens, principalmente. Todos os ideogramas têm uma origem visual, principalmente. Se você vê o que é um rio e o que é o ideograma do rio, você vai ver que tem uma particularidade visual que leva a isso. Tudo que é interno, dentro, você tem também um símbolo, um colchete, que é um símbolo visual dos ideogramas. E isso vai se construindo. Então, o cognitivo inicial é diferente. E aí eu acho que existiu, isso é uma visão minha, ok? Perante conversas com o meu grande pai, que já não está aqui, Takeshi Sato, que era um grande conhecedor da mistura da cultura japonesa com a cultura brasileira. E ele falava exatamente sobre esse livro. Ele não entendeu quando aconteceu esse fato. O fato está certo, só que ele não entendeu o que passava pela cabeça do japonês quando aconteceu esse fato. Então, existe... Né, se você consegue entender esses processos todos, eu acho que você pode falar sobre todo mundo. É claro que a gente vive um momento em que, por exemplo, estamos num momento de discussão dessas coisas. Né? E eu acho que quando, por exemplo,
a Georgette Fadel, uma das maiores atrizes que eu conheço do mundo. Uhum. Do mundo, essa menina. Ela refez uma peça que ela teve desde o início com o Ney, que é entrevista, como que é? Entrevista Estela do Patrocínio? Com a Estela do Patrocínio. Uhum. Enfim, Não a é peça com Estela do Patrocínio? Acho que é isso. Que no público ela foi questionada sobre o fato de ela não ser negra. Não, E ela falou, olha, eu acho que tem entendido o que ele falou, eu me proponho não fazer mais. Eu acho que tem que ter atores e atrizes falando sobre isso. Apesar de eu acompanhei todo o processo inicial. Uhum. O problema com o Ney, ele faleceu, ele disse que ela não continuasse esse projeto, e ela continuou e fez lindamente, maravilhosamente. Uma das coisas que mais me tocou quando eu vi isso. Mas ela também se colocou nesse lugar de entender, porque existe esse novo momento, entendeu? Tá errado? Quem tá certo e quem tá errado? Eu não sei, cara. O cara tá errado também de falar isso? Mesmo não sabendo de todo o processo como foi? Não sei. As vozes negras agora também sempre foram apagadas, sempre foram reduzidas, cara. Então, eu acho que existe, claro, um processo de confiança, de entendimento dos processos. E aí eu acho que pode tudo a partir desse respeito, dessa identificação e desse processo ser feito honestamente. E aí, cara... E até entendendo suas limitações, talvez, né, Sato, assim, porque talvez seja isso, né? E aí você fala, bom, talvez não seja esse trabalho que eu faço ou aquele. Mas entender o contexto. Uhum. Acho que foi isso. Tom, respondi ou eu Nossa. Falando? Se é que ele ainda tá aí, porque ele entra e sai, entra e sai. Ele não aguenta nem ficar sentado, esse moço. O Tchê falou assim, massa demais essa sua explicação, Sato. Então, ele gostou aqui do que você falou. Legal. Ó, a Gisela falou, não temos... Oi, diga. Desculpa. A Gisela falou, não temos alternativas. Qual candidato temos que é japonês ou outra alternativa? Ela tá morando em Brasília, não sei se ela tá falando do Sul. Ela é do Sul, mora em Brasília ou do Brasil como um todo? Eu particularmente, os japoneses, por exemplo, eles estiveram nesse espaço de poder, eles estão mais aceitos no espaço de poder, sabe? Uhum. Eu vou votar numa candidata negra. Eu vou votar numa candidata negra. Eu acho importante, nesse momento, a gente amplificar essas vozes. E eu vou fazer isso. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, realmente. A Carla tá falando aqui, Sato, tô falando de você, Carla Candioto. Sou fã desse cara. Essa adoro a Carla. Né? Cara, maravilhosa. Já veio aqui também. E o Tchê tá falando que você é demais, Sato. Sou nada, mano. Vai se fuder. Tchê, grande companheiro, grande... Então, qual que é a pergunta? Fiquei mal agora. Já não tem mais pergunta. Você está falando que você vai votar numa candidata negra, porque você acha importante ter essa... A gente tem que mudar as instâncias de poder, entender a linha de pensamento. E a gente tem que... pode dar certo, pode dar errado. Mano, vamos ver. Eu acho que a gente precisa de mulheres. A gente tem que ter maior pensamento feminino na construção desse país. A gente tem que ter uma voz negra e negros e negras falando sobre esse país. Essa construção desse país foi feita em cima do corpo negro. Então, como que a gente não vai discutir isso? Coloque eles nos espaços de poder para a gente começar a discutir. Simples assim, né, Sato? Simples assim. Simples assim. Tem que ter representatividade LGBTQIA+ lá. Porque isso nos compete, isso nos ataca todo santo dia no país. Né? E mulheres também, claro, cara. Entendeu? Então, eu acho que essa discussão, não é ter um japonês ou não sei o quê. Eu acho que a gente tem que colocar esses povos invisibilizados durante muito tempo, porque não interessava a classe dominante branca e de classe média, que sempre não permitiu
que os outros estivessem nesse mesmo espaço. Então vamos agora ocupar esse espaço com os outros para ver se isso acontece de outra forma. De outra forma. Então eu acho que é nesse lugar que a gente precisa. E eu acho que a mídia alternativa ajudou amplificando essas vozes. Quando você amplifica essa voz, que já existe, a gente só dá um passinho, dá uma ajudinha, só dá aquele empurrãozinho ali, porque ele já faz isso. E eu acho que, mas é importante. Só mostrar, né? Então, é importante. Ô Sato, falar com você dá vontade de sair e fazer uma revolução quando a gente conversa com o Sato. Assim, vai dando um negócio. Eu voltei para a rua, estou na rua, estou me protegendo, mas eu estou na rua. E eu acho que é o seguinte, gente, se protejam, mas eu acho que a gente tem que voltar a estar nesse lugar da rua. Porque é nesse lugar do encontro onde a gente pode estabelecer relações e possibilidades de entendimento sobre onde a gente quer chegar. E eu acho que é isso que as pessoas querem. O vírus é meio reaça nesse lugar, porque o encontro é necessário. A gente encontro que é transformador, né? Que é revolucionário, que é potente. Ô, Sato, vou ter que te interromper por um pouquinho que as pessoas estão falando, que a gente está chegando no fim aqui. A Elis Trindade está dizendo muito obrigada, Sato. O Tchê, Quilombo Periférico do extremo leste da cidade de São Paulo, está aqui. Quilombo Periférico é outra candidatura para a vereança aqui em São Paulo. Eles são foda, eu conheço vários deles. E eles, puta, eu adoraria que eles estivessem também nesse espaço de poder, porque precisa estar, a periferia tem que estar. Periferia, vote em periferia, sabe? E brancos, votem nos negros. A gente já é a periferia do mundo, né? Eu acho que a gente tem que ouvir mais novos tipos de pensamento, novos tipos de construção. A periferia sempre foi colaborativa. Acho que a mídia colaborativa aprendeu da periferia, que sempre foi colaborativa. Entendeu? E a economia periférica hoje em dia é uma das organizações mais revolucionárias, porque ela é colaborativa, ela pensa coletivamente. Então é isso que a gente tem que pensar nessa mudança de mundo. Então, novas organizações. Eu nomes, Quilombo Periférico, Carmen Silva, Tamires Sampaio, a bancada do Jaraguá e Guarani é Jaraguá e Guarani, da Sônia e, enfim. Guajajá. Outros também, sabe? Bancadas feministas. A gente tem que pensar nesse lugar, cara. Bom, vou parar de fazer propaganda política. Elis Trindade, não vote em branco, vote em preto. O Tchê Elaine Mineiro é representante do mandato coletivo do Quilombo Periférico. A Carla Candioto, muito correto, certo, justo, necessário. E a Gisela, o que impede as pessoas de se candidatar. Olha, tem muita coisa aqui, só que a gente tem 2 minutos. O Sato é só amor, a Paula Furtado tá falando. Grande Paula, adoro Paulo, irmão, Felipe, grande família ali. O Sato, a gente tem 2 minutos. Nesses 2 minutos, fala, além de tudo isso que você já falou aí, nessa questão dos nomes para votar e tal, tem alguma coisa que você indica para as pessoas nesse momento para ler, para ver e tudo mais? E como é que dá para entrar em contato com o trabalho, seu trabalho, o trabalho dos jornalistas livres? Como é que as pessoas fazem para acessar? Eu acho que a gente, por exemplo, lê. A leitura periférica, eu acho que a gente tem que dar um valor a ela e começar a ler e entender, porque a simbologia periférica está nesses livros. Você tem que ler Sérgio Vaz, você tem que ler Binho, você tem que ler os livros coletivos dos saraus da periferia, sabe? Você tem que ler Ferrez, você tem que ler essas... porque... Antes de mais nada, além de a gente colocar eles no espaço poder, a gente tem que entender esse pensamento de mundo. E é um pensamento revolucionário no mundo, um pensamento periférico. E eu acho que a gente tem que ler essa... O Ferrez tem um vídeo, se vocês procurarem, o Ferrez falando sobre literatura marginal, ele mostra toda a literatura marginal de São Paulo, por exemplo. E eu não estou dizendo, tem outras, em todos os estados. A gente tem que procurar esse tipo de literatura. Como também a gente tem que ler também A Queda do Céu, de Copenau, a gente tem que ler Krenak, a gente tem que ler essas sabedorias, a gente tem que estar próximo dessas sabedorias negras que a gente tecer, tem que conhecer quem é TC, tem que conhecer quem é Aderbal Shogun, tem que conhecer quem são
essas grandes sabedorias que a gente precisa misturar com essa sabedoria branca que a gente tem há muito tempo. Estou dizendo que tem que afastar. Existem vários saberes brancos que entendem isso e que sabem falar sobre isso. Mas eu acho que a gente tem que, liquidificar a vida, não é, mano? Vamos botar saberes negros, saberes indígenas, saberes femininos, saberes LGBTQ, enfim. Eu acho que é esse o lugar que a gente precisa de estar. Culturalmente, a gente tem que ver mais manifestações periféricas, negras, feministas. E a gente tem que entender esse mundo, antes de mais nada. Antes de ficar falando, não sei o quê, porque não sei o quê, racismo ao contrário. Mano, desculpa, bicho. Vamos primeiro estudar um pouquinho. Ô, Sato, deixa eu pôr aqui. E bota aí nos prêmios. Ó, Mané Chadian, grato por essa partilha reflexiva e com informações inteligentes. Sato, e para ver alguma coisa sua, seu trabalho, o trabalho de jornalistas livres, como é que as pessoas fazem? Jornalistas Livres está nas redes, Jornalistas Livres, tem o site jornalistaslivres.org. Aliás, eu estou cuidando de um projeto que eu gosto muito, que é um projeto que chama Futuro do Presente, Presente e Futuro. Que são ensaios imagéticos, fotográficos, e não só de fotografia, mas que a fotografia faz parte do processo, e imagéticos, que falem desses tempos que a gente está. Que eu considero que a gente está nessa fresta de tempo entre futuro, passado e presente. O vírus, esse governo, a ideia de um novo pensamento colaborativo e tal, coletivo. Então, o que eu falei? O que eu estou falando? Você está falando como é que as pessoas podem entrar em contato com o seu trabalho. Isso está no site dos Jornalistas Livres, está lá. Esse projeto. Então, também, quem trabalhar com imagem, quem for fotógrafo, artista de intervenção, quiser participar, por favor, me procure. Eu estou nos Jornalistas Livres, também eu sou da Casa da Lapa, então, entrando na Casa da Lapa. Vai acabar aqui, Sato, também na Casa da Lapa. A Carla Candiotto falou que vai botar em fevereiro. Fórum de Investigações Poéticas, a gente fala, é um podcast falando sobre justiça, está saindo agora o 3º capítulo, não percam, a gente fala sobre isso, que acho muito importante também, estarmos nos lugares da discussão da justiça também. Com certeza. O Caco Ponte está aqui também, salve Sato Man, literatura periférica no front. Aí, Caco Ponte, que faz parte desse grupo maravilhoso que é a leitura periférica. E é isso, gente. Eu acho que a gente tem que se encontrar, a gente tem que pensar um novo mundo. Eu acho que é isso, entendeu? Porque senão a gente vai enlouquecer. E eu acho que a gente tem que participar mais do mundo que a gente quer. Não adianta só a gente ficar cagando regra no Zap, nas redes. A gente tem que começar a participar e ver quem está fazendo e se juntar a eles e a gente virar uma grande rede por baixo do poder que invente um país novo, invente uma nova forma de viver muito mais igualitária. Assim. É um sonho, mas continuo sonhando. Isso aí, velho. Os sonhos, eles motivam. A Elis está batendo palma. Sato, super obrigada, viu? Uma chuva de alegria aqui, de potência de vida falar com você. Obrigada. Que eu não estou nos meus dias melhores, não, mas obrigado. Imagina quando está. Enfim, obrigada, viu? Vida, mas estamos juntos. Obrigado, viu? Foi um prazer falar com você, Paulo. Faz tempo que a gente não se fala, né? Ao vivo. Verdade. Foi um prazer. E é isso, tá gente. Bom, obrigada. Espero que tenham gostado aí. Muita viagem, mas eu acho que estamos juntos. Acho que é isso. A gente quer viver feliz. Eu acho que é isso. Obrigadão. Obrigado a todo mundo que veio. Amanhã estou aqui de novo às 11 da manhã para continuar nossas conversas. Tchau.